Olá, pessoal! E aí? Vamos para o nosso segundo programa, Vinhos e Arte. Vou hoje testar um novo formato, né, na câmera. E eu acho que vamos ver se vai ficar melhor assim. Olha só, semana passada a gente estava lá na França, na região do Louvre, na região, né, de Vouvray, falando de Chenin Blanc. E hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho, vamos chegar na Espanha, mais precisamente em Rioja, para falar desse vinho. Olha aqui o rótulo que eu trouxe para vocês hoje. É o Herdeiros del Marqués de Riscal. É um vinho da região de Rioja, uma sub-região da Alava. É uma denominação de origem controlada. E é um vinho reserva 2013, né, de safra. Bom, lembra que eu falei? O que a gente vai sempre achar em rótulos de vinhos? O nome de quem produz, do produtor, isso é muito importante. A quantidade alcoólica, esse é um vinho de 14%, então é um bom vinho, tem um corpo bacana para um vinho tinto. E é um vinho de 750 ml. Esse rótulo tem uma especificidade interessante, que é tipo esse certificado. Eu vou falar dele um pouquinho mais adiante. E ele tem uma coisa escrita aqui que é reserva. Isso é muito importante para a gente entender os vinhos, especialmente da Espanha e os vinhos de Portugal. Como eu falei, cada região, cada produtor, eles definem o que para eles é importante colocar num rótulo. Então essas coisas vão aparecer de certa forma nos rótulos, né? E aí a gente vai entendendo de onde a gente está falando, com quem a gente está falando e que vinho que a gente vai beber. Então, se eu estou falando, por exemplo, de Rioja, eu estou falando de uma região do norte da Espanha, que é ali na antiga região de Navarra, por exemplo, né? Que é muito interessante, tem uma história incrível. E, obviamente, assim, se a gente pensar assim, qual é a uva mais importante? A uva mais importante é o Tempranillo. Então, hoje nós vamos, com certeza, falar de Tempranillo. Mas o que é importante a gente falar, assim, entender um pouco desse vinho e dessa região e dos vinhos na Espanha? Primeiramente, é entender que, assim, é antigo, assim, a relação da Espanha com os vinhos, gente, vai remontar aos fenícios, para vocês terem uma ideia, antes de Cristo, sei lá, um século antes, já existiam relações de comércio dos povos ibéricos com os fenícios. Então, ali já começa a chegar o vinho na Espanha. Depois disso, já com o Império Romano, aí sim, começam a chegar, inclusive, as plantas, as primeiras mudas, que vão ser plantadas ali na região, né, na parte baixa ali da Península Ibérica. Obviamente isso vai ser quando, né, gente? Já um pouco depois, começo, né, os primeiros séculos ali depois de Cristo. E aí então a gente vai ter uma disseminação dessa cultura do vinho por todo o território. Mas isso vai ser devido a quê, né, gente? E aí a gente vai ver a importância dos monges, então, realmente, da Igreja Católica e o cultivo do vinho feito pelos monges, pelos clérigos. Por quê? Porque eles usavam o vinho nos seus cultos, né? O vinho passou a ser era uma bebida importante, sagrada, então era importante eles terem o cultivo ali do que depender de trazer os vinhos de outras regiões. Então, vai chegar lá na região de Rioja, lá, sei lá pelo século XI, nos anos 1000 e alguma coisa, a gente já começa a ter os registros de vinhos produzidos por monges nessa região. E tem uma coisa muito legal, porque eu fui olhar e eu achei um poema de um clérigo que século XIII, mais ou menos, que é considerada assim uma das primeiras referências sobre o vinho, né, vamos pensar assim, na literatura.
E esse poema, eu vou começar, gente, a preparar esse rótulo, senão a gente não consegue caminhar aqui, né? Eu preciso passar já a fita para começar a trabalhar no rótulo por causa do tempo. Então, esse clérigo, ele chamava Gonçalo de Beceu. Beceu é uma região, né? Era comum, né? Você chamava a pessoa pelo nome e o lugar que ela nascia, que ela teria nascido. E ele fala mais ou menos assim: quer ser um poema em língua clara, en la que el pueblo suele hablar su vecino, pues no soy letrado para hacer otro poema en latín. Esto bien valdrá, según creo, un vaso buen de vino. Espanhol não é minha força aqui não. Mas para a gente entender mais ou menos esse poema, ele vai falar, né? Eu quero escrever um poema numa linguagem clara, na qual as pessoas possam falar com o próximo, porque eu não sou alfabetizado para fazer, a ponto de fazer um poema em latim, mas eu acho que vale a pena um bom copo de vinho, uma boa taça de vinho. E isso é legal, né? Porque a gente já vê que já existia essa relação com os vinhos e esse prazer mesmo, né? Dessa bebida. Mas, gente, olha, a gente nunca pode achar que o vinho que era feito nessa época tem alguma coisa a ver com os vinhos que nós bebemos hoje, né? De lá para cá é muito, sabe? São muitas histórias, são muitos processos em evolução desses primeiros vinhos para os vinhos de hoje. Mas, apesar de tudo isso, uma coisa que é interessante a gente observar nessa história especificamente de Rioja, gente, esse rótulo é todo sofisticado aqui, né? Diferente, vai me dar trabalho, né? Dos vinhos de Rioja, entender que rolou muitas histórias, era preciso fazer algumas especificações, mas como é uma região tradicional, então eles, de certa forma, chegaram adiante, né? Mais do que outras regiões da época na Espanha. E aí a gente vai chegar onde? Na família Riscal. Porque a família Riscal, que é a desse vinho aqui que eu escolhi, e que eu já bebi, que eu gosto dele, ela é basicamente a pioneira, porque a primeira vinícola de corte mesmo da Espanha foi fundada pela família Riscal, isso, sei lá, 1860. 1860. E isso faz muita diferença, porque eles começaram a fazer uma produção realmente de vinhos com mais qualidades e levar o nome de Rioja para além das fronteiras da França. Da Espanha. Por quê? E aí eles vão levar esses vinhos, e aí é o sentido desse como é que chama? Desse certificado que a gente tem aqui, que é um certificado de uma exposição importante na França, em Bordeaux, isso aqui é de 1895, aonde esses vinhos vão começar a receber, gente, honra. Então eles vão ser reconhecidos, os vinhos da região de Rioja. E isso vai começar a dar realmente o que a gente fala, uau, ali existe um terroir, existe uma coisa que a gente tem que, né, considerar. Então vai começar isso já nessa época, e esses vinhos então vão ganhar uma outra conotação. Eles realmente vão ser reconhecidos, como é que eu vou falar? Como vinhos que têm algo a trazer, né? E aí, assim, o que é o que a gente chama? Lembra que eu falei de terroir? Então, o terroir de Rioja, ele tem características interessantes, assim, ele é um terroir que vai receber influência ali, né, do Mar do Norte, ele é um terroir argiloso,
com solo de calcário. E o que quer dizer isso? Que não é uma terra boa. Isso é muito interessante. Não é terra boa para outras coisas, mas para uva é bom. E isso é uma coisa legal de vocês aprenderem, gente. Uva não gosta de terra muito fértil, não. A terra tem que ser difícil. Por quê? Porque é isso que força a planta a ir buscar o máximo possível daquele terreno e concentrar nas bagas, concentrar, né, ali no fruto, os açúcares que vão fazer a diferença na hora de fazer a fermentação, na hora de, né, de você produzir um vinho para guarda e etc. Então, isso é muito importante a gente saber desses vinhos. Outra coisa, então a gente está falando lá de Rioja, a gente está falando o quê? Basicamente de Tempranillo. Existem outras uvas importantes, por exemplo, a Garnacha. Esse vinho tem um pouco de Garnacha, mas ele é basicamente Tempranillo. E vamos falar então da ideia dos rótulos. Por quê? Por que tem reserva aqui? Os rótulos na Espanha, os rótulos em Portugal, eles têm uma denominação de controle mesmo. Então, quando você vai ler criança, você vai ler reserva, você vai ler gran reserva, você vai saber o tempo que esse vinho passou, por exemplo, em barrica. Lembra que eu falei que o rótulo geralmente traz a filosofia, aquilo que o produtor quer lá nessa região? A barrica é muito importante, eles gostam de vinho barricado, por isso que eu também gosto de vinhos espanhóis. Eu gosto de um vinho barricado, meu marido ama um vinho barricado. Então, vou começar a pintar. Tchau, rótulo. Então, eles dão valor a isso. Então, quando a gente está falando quando você lê no rótulo assim, criança, o que você está vendo? Um vinho que passou pelo menos um vinho de 2 anos de envelhecimento, com 6 meses de barrica e o resto na garrafa. Se eu estou em Rioja, eu já estou falando de um vinho com 1 ano de barrica, pelo menos. Então, e depois garrafa. Se eu falo de um reserva, que é o caso desse vinho, eu estou falando de um vinho de pelo menos 3 anos de envelhecimento, que quer dizer, na França, em Portugal, 1 ano de barrica. Em Rioja, eu vou estar falando de vinhos que passam pelo menos 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e meio pelo menos na barrica. Esse vinho aqui, ele passou 2 anos, especificamente. E aí, se eu tô falando de um gran reserva, tô falando de um vinho de 5 anos de guarda, pelo menos 1 ano e meio em barrica, lá em Rioja especificamente, mínimo de 2 anos de barrica. Óbvio que se eu vou falar de uma uva branca, gente, aí é menos, tá? As uvas brancas, elas passam menos tempo, tem a denominação. E é diferente então, quando você vê reserva de vinho português e espanhol, reserva, criança você não vai ver criança não é de criança não, gente, é de criação. A gente não vai ver em Portugal, mas quando você vê um reserva em Portugal, você sabe que é um vinho barricado. Já não serve a mesma coisa para América do Sul, tá? Para nossa região aqui, é diferente isso. Bom, e isso já dá pra gente uma denotação. Ah, eu gosto de um vinho barricado, meu marido adora vinho barricado. Então, a gente gosta muito dos vinhos, especialmente dos vinhos de Rioja, pela tradição. Esse Marquês de Riscal aqui, gente, é um vinho tinto com um bom corpo, é um vinho muito equilibrado, super indico. Eu falo assim, ele é um vinho que traz, por exemplo, como são 2 anos de barrica, né? Então ele traz a madeira, uma fruta escura, ele já traz aquelas coisas assim do fundo da madeira, ele tem também muita especiaria. Então é um vinho legal, é um vinho que tem aquele final bom, né, que a gente pode harmonizar com uma carne vermelha, mas ele também, por incrível que pareça, gente, ele dá para harmonizar com um frango, um galeto. Olha que maravilha, um bom frango com bom tempero, com bastante especiaria, ele super encaixa. Gente, olha aqui, eu preparei o rótulo para a próxima etapa. É muito pouco tempo, eu vou seguir com mais informações desse vinho, dessa uva em outros programas. Ó, beijo
e acompanhe o próximo programa. Tchau, tchau!